Oi, mês de novembro começando, mais um mês, graças a Deus. Sobre essas manifestações, os últimos acontecimentos aí do Brasil, tô aqui em Flórida, né? Agora são 5 da tarde. E sobre as coisas que estão acontecendo, assistindo a Record pouco antes do presidente se pronunciar, eu já venho falando algumas coisas que tem vezes que a gente faz a coisa certa na hora errada, ou até faz. Eu vi uma figura de um bolo. Sabe quando você desenha o bolo para cortar uma bandeja, uma torta, e você desenha ele nas partes iguais, né, para cortar e cada um se servir? Então tava lá o desenho, alguém foi lá e cortou do jeito que ele achou que devia cortar, e ele tirou o pedaço dele, não tirou nem um pedaço a mais do que o que estava programado. Porém, a maneira como ele cortou de qualquer jeito, ele entrou nas partes dos outros, ele não pegou além, mas ele atrapalhou, prejudicou aos outros pedaços. Alguns pedaços que o cara ia pegar estava faltando. Se ele fosse seguir o mesmo padrão de divisão, estaria faltando. E eu até escrevi: Senhor, não me deixes ter acesso àquilo que não me pertence. Não me deixes ganhar dinheiro naquilo que não é justo, honesto ou verdadeiro. Eu postei isso no Facebook, é uma frase muito legal. E não me deixes ter aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence. Eu não quero, eu quero aquilo que me pertence. Recalcado, sacudido, mas o que me pertence. O que é do outro eu não quero. E agora, o que acontece? Sobre as eleições, sobre isso que está acontecendo, as manifestações, nós já devíamos ter feito isso. Agora, não, nesse aspecto, eu vou dizer que é inconveniente. Não vale a pena da maneira como e quando estamos fazendo. Primeira coisa, 2 versículos que eu tenho como base para a gente aprender. Quando Paulo fala: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço que eu errei, eu tenho a possibilidade de acertar. Quando eu reconheço a minha deficiência, então eu busco ajuda. Quando eu reconheço que eu estou doente, aí eu vou ao médico. Quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, então eu peço. Caso contrário, eu fico ali na posição. Então Paulo escreveu: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, quando eu me ponho a reconhecer os meus erros, as minhas deficiências, eu me torno uma pessoa melhor, eu abro oportunidades para fazer de novo. E também, quando Jacó lutou com o anjo, né, a Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo e Jacó venceu. Eu costumo dizer que o dia em que Deus se deixou vencer pelo homem, Jacó lutou com o anjo. O que você acha que aconteceu? Jacó foi lá e ficou: não, é minha parte, não, isso aqui é meu, isso me pertence, coisa assim? Não. Essa tradução, o que está dizendo? Que quando a Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo, a tradução seria: Jacó cooperou com o anjo. Quem era Jacó? O próprio nome dele já dizia: aproveitador, gosta de levar vantagem em tudo. Jacó era brasileiro. Em resumo, Jacó era o bom brasileiro. Quero levar vantagem em tudo. O que é pior, em detrimento do outro. Tudo que eu for fazer em detrimento do outro, ainda que seja meu direito, é ilegal, é incorreto, não é bom. Então Jacó era usurpador, malandro, safadão, uma série de coisas. E ele lutou com o anjo, né? Que o anjo, na verdade, é Deus. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus, que é a teofania. Quando Deus se manifesta a nós em forma de anjo. Porque Deus não pode, na sua glória, nesse corpo que nós vivemos, não temos condições de visualizá-lo. Moisés desejou isso: eu queria ver o Senhor. Ele falou assim: eu não posso deixar você ver, porque você vai ser fulminado. É como se você pegasse um foguete e fosse lá para o sol.
vamos lá ver o sol, né? Você chegar lá no sol, você vai ser derretido porque não suporta. Então, assim, para você entender, Deus, quando se apresenta em forma de anjo, que é a teofania, ele se transforma, ele vem atrás de um anjo, para você ter uma ideia, né? É como se ele viesse atrás de um anjo, para não prejudicar a glória dele, não trazer um prejuízo para nós. Agora, você vai e o anjo, então, Jacó lutou com o anjo, Jacó lutou com Deus, e Jacó venceu. Por que Jacó venceu? Jacó cooperou com Deus. Ele dizia: Senhor, eu sou isso mesmo, eu sou trapaceiro, eu sou desonesto, ele foi apresentando a sua condição caída humana, e aquilo, quando eu confesso, quando eu reconheço o meu erro, eu tenho a chance de fazer de novo e de mudar. E assim ele foi e reconheceu, diferente de nós hoje. Quando a gente erra, a gente tem dificuldade de chegar e pedir desculpas, assumir que eu errei, assumir que eu preciso de ajuda. Temos essas dificuldades. Mas o que você faz? Aprenda com Jacó. Então ele foi lá e cooperou com o anjo do Senhor. Ele foi afirmando: ó Deus, essa parte aqui, ó, toca aqui que isso aqui, essa parte minha tá podre, né? E o anjo ia lá e tocava: Senhor, eu reconheço que eu sou trapaceiro. Tanto é que ele teve o nome dele mudado. Depois ele se esvaziar de todos os seus direitos, suas razões, suas ideias, seus preceitos, preconceitos, e tudo que ele tinha, ele esvaziou-se totalmente e falou assim: Deus, eu me rendo totalmente, eu me entrego totalmente. E aí o que acontece? Ele é vencedor. Às vezes a gente pensa que quando você se humilha, você vai ser diminuído. Quando você se reconhece, não, na realidade, quando eu me reconheço a minha fraqueza, a minha deficiência, aquilo me faz melhorar. Os grandes campeões sempre olham para isso. Eu me lembro do Hamilton, quando ele estava disputando o campeonato mundial, não sei se o 6º título dele, e o Raikkonen era melhor que ele. E ele, pelo rádio, assistindo a corrida, ele fez essa pergunta. Ele disse o seguinte para o rádio, falou assim: aonde que ele é melhor do que eu? Ninguém nem percebeu, mas eu ouvi aquela expressão, ele fala no rádio em inglês. Falou assim, eu falei: meu Deus do céu, o cara já é 6 vezes campeão do mundo. Ele está perguntando aonde que alguém é melhor do que ele. E o que ele faz? O rádio passa para ele, fala assim: olha, ele é melhor assim, 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 nessa área, assim, 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 assim. Então o que ele foi fazer? Ele foi melhorar ali. Aonde que eu sei que eu estou falhando, é onde que eu vou precisar melhorar. Aonde eu estou acertando, eu não preciso. Aí ele foi e venceu a corrida e se tornou o 7º, ganhou 7 vezes o campeonato mundial. Veja que é isso que nós precisamos entender. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço que alguém é melhor do que eu abro espaço para que eu aprenda. E agora, o que acontece em relação à nossa situação no Brasil? Nós, sobre essas paralisações, o que acontece? Eu vi o repórter falando o seguinte: olha, vocês estão atrapalhando agora, vocês não estão reconhecendo o resultado de uma eleição, então isso não é bom, né? E eu comecei a analisar aquilo e, de fato, o que acontece? Esse protesto que está sendo feito deveria ter sido feito lá atrás. Hoje ele é perigosíssimo. Hoje ele está infringindo leis. E é esse o grande problema que nós corremos. Por quê? Qual que é a nossa revolta, que é a sua, que é a minha? Não é porque o PT ganhou, ou o partido PT, podia ser o PSDB, qualquer um que ganhou. Estamos revoltados com o quê? Estamos revoltados porque tem um cara que concorreu que não é legítimo. E nem nós estamos sabendo decifrar isso. Espera um pouco, eu não estou contestando o resultado de eleição. Eu estou contestando o cara que ganhou. Um cara que foi condenado em todas as instâncias, um cara que foi preso, um cara que foi... pessoas devolveram dinheiro, comprovado, delações.
tudo que sabemos a respeito desta pessoa, senhor Inácio Luiz Lula da Silva, que é verdade, não tem como você ir contra as provas de apartamentos e de delações e de gente que foi presa, que continua presa, que está pagando na justiça, que envolveu-se com ele em corrupção, em roubos de dinheiro, isso é fato. Os juízes, todo mundo, pode ser quem for, mas tiveram provas. E não só provas, como pessoas. Quer dizer, como é que se devolve dinheiro? Se o cara não roubou, como é que eu vou devolver? Eu não devolveria não. Eu falei, não roubei, eu trabalhei. Agora ele reconheceu que roubou, né? E assim foi. Então o protesto é válido. Mas agora, nessa situação, nós estamos quebrando regras, quebrando leis. E quando eu quebro uma lei em detrimento, eu não concordo com isso, mas eu estou quebrando, isso é ruim. Isso não trabalha. Deus não atua no meio de desordem. Quando Lula foi solto lá da cadeia, ali sim esse protesto que estamos fazendo hoje seria legítimo. Por quê? O que o repórter estava falando? Falou assim, não, as pessoas estão contestando o resultado das eleições? Porque agora, né, nós estamos contestando, vai ser aplicado isso. Vocês não aceitam a derrota nas eleições públicas? Na eleição que foi nacional, não é o STF foi lá e pegou o Lula, botou uma faixa no peito dele, falou, a partir de agora você é presidente e sem a minha votação. Então foi colocado o Lula para uma disputa. É aí que nós erramos. É aí que nós perdemos. Quando ele foi solto da cadeia e começou toda a movimentação, ali era para a gente estar fazendo esse movimento que está sendo feito hoje. Parar tudo, falei assim, não, vocês não vão soltar um bandido da cadeia. Então vamos soltar todo mundo. Vai soltar o meu pai, quantas pessoas tem preso, gente presa, quantas pessoas têm sofrido. Ali era para a gente fazer e paralisar. O que é pior, a coisa foi andando. Depois que eles soltaram, aí eles começaram um processo de inocentá-lo, né, de passar pra gente, e nós ficamos o quê? Ouvindo aquilo, achando, fazendo piadinha, tal. Ali o protesto seria legítimo. Hoje, o protesto, ele é legítimo, mas ele está fora de época. Ele gera problema. Por quê? Por que o Bolsonaro não pode falar nada e não vai fazer nada? É contra a legislação. Eu estou contestando uma eleição que foi feita pública. Se você supõe que a urna pode ser isso, mas se não tem nenhuma prova, que está aqui, ó, existe essa prova e está sendo investigado. Até porque quem está lá não tem interesse, mas não tem como eu chegar e falar assim, ó, tá aqui, ó, o cara me deu uma facada. Ele tem que ser preso, o Bolsonaro. Se ninguém pegasse o Adélio na época, aí depois pegasse alguém, como é que você prova que esse cara? Não, ele foi pego em flagrante. Aí, mesmo assim, você sabe o que fizeram. Então, hoje, esse protesto, ele está fora de época. E ele quebra leis. O caminhoneiro pode receber uma multa de 100 mil reais que vai acabar com a vida dele. A empresa que ele trabalha vai ter que arcar com essa multa. Ou seja, eu estou fazendo a coisa certa no momento errado. Essa paralisação teria força e fundamento lá atrás. Nós esperamos o cara ser eleito para a gente contestar. Continuo dizendo, é válido. Mas qual é a força que a gente tem de derrubar isso agora? Não tem. Humanamente falando, agora é reconhecer o nosso erro. Reconhecer que nós erramos como cristãos. Reconhecer que Israel cansou de ter derrotas contra os filisteus. Israel cansou de sofrer derrotas, mas teve reverses. Eles tiveram que aprender com as derrotas. O próprio Jair, que veio ali junto com Gideão, eles vieram depois que o povo estava sendo dominado pelos midianitas por 7 anos e que deixavam nada, que roubavam tudo. Por quê? Eles pecaram contra Deus. Nós evangélicos, ou a religião evangélica, tem feito isso. Tem cometido um erro atrás do outro.
tem sido omissa, está buscando a Deus na horizontal. A cruz e o caminho de Cristo é horizontal e vertical. Nós estamos nos relacionando com Cristo só na horizontal. A horizontal é o campo da alma, é a verticalidade e a horizontalidade. Na horizontalidade, todo mundo, o diabo prevalece. Na vertical, o diabo estremece. A cruz tem a parte vertical e a parte vertical me remete ao quê? Aos pés de Cristo. Primeira coisa que eu preciso, pés de Cristo, eu me rendo. Eu tenho que ver isso. Senhor, nós pecamos. Como igreja evangélica, nós estamos vivendo atrás de fama, sucesso e poder. E infelizmente, eu aceito, concordo, até o Bolsonaro foi endeusado. Para muitos, que não é o seu caso, talvez nem o meu, mas o Bolsonaro ficou como Deus salvador da pátria. Tanto é que profecias em cima de profecias, né? Tudo pode mudar, mas estou fazendo uma análise agora, hoje, dia 1º de novembro. E agora, o que acontece? Bolsonaro foi endeusado. Eu tenho uma frase que é o seguinte, o Salmo 1 fala, maldito o homem que confia no homem. Maldita, ou seja, presa está a pessoa, isso quer dizer maldição, está presa a alguma coisa. Quando você confia em alguma coisa em detrimento de Deus, por exemplo, se você tem dinheiro, não, estou tranquilo, vou viver o resto da vida. Se você botar confiança no dinheiro, você é o mais miserável dos homens. Se você botar confiança na empresa que você trabalha, eu tenho que confiar em Deus e depois ver o caminho ou a pessoa que ele está dirigindo para que eu possa me basear. Então, maldito o homem que confia no homem, ou seja, então eu não vou confiar em mais ninguém? Maldito o homem que confia no homem em detrimento de Deus. Eu coloco as coisas em primeiro lugar, que pode ser o seu salário, pode ser a tua esposa, pode ser o teu marido, pode ser o filho, pode ser a tua casa. Qualquer coisa que eu colocar acima de Deus na minha vida, eu corro o risco de cair nela. Hoje, como cristãos, nós erramos. Cadê a confissão dos pecados que não existe mais no meio evangélico? Você não vê culto de confissão, você não vê ninguém orando pedindo perdão. É só determina, profetizo e pego e ganho e faço. E Bolsonaro ficou, né? A posição Bolsonaro era essa e hoje é essa, não é? Ou seja, agora erramos e caímos nas mãos dos midianitas. Mas o que acontece? Se eu confessar, se eu reconhecer, porque a igreja evangélica, os líderes que estão aí, que ajudaram, o Lula não foi eleito agora. E o Lula ganhou a eleição por causa dos evangélicos. O Lula ganhou a eleição por causa dos evangélicos. Quantos evangélicos nós temos no Brasil? Qual é o número? 60 milhões? 70 milhões? 80 milhões? 50 milhões? Qual é o número de evangélicos de esquerda? E por que existe a esquerda no Brasil, a igreja evangélica de esquerda? Porque em 2001, Lula, Malafaia, Magno Malta, Feliciano, Macedo, a grande maioria das lideranças importantes evangélicas flertaram com o PT. O Lula se transformou, se disfarçou em anjo de luz e enganou. Então lá, quando esses líderes expressivos anunciaram, apoiaram, correram atrás de Lula, e não foi nenhuma nem duas, foram 3 vezes que eles se permitiram ser enganados. Por quê? Estavam embebecidos, estavam embriagados pelo poder, pela fama e pelo dinheiro. Fazendo a obra de Deus, mas estava fazendo na força da alma. Vamos nos associar, porque o cara que vem lá do norte, temos que dar uma chance para ele. Eu já em 2000 já tinha toda a desconfiança, o Espírito me falava, eu tive a visão do Brasil, uma multidão correndo atrás do Lula. Só que no final era um abismo, que é o que já vivemos e infelizmente parece que agora vem uma prestação de contas. Parece que assim, o diabo agora veio para completar. Primeira fase, ele enganou. Segunda fase, ele roubou. Segunda fase, terceira fase, ele destruiu. Agora, ele vem matar. Matar o quê? A fé. Já está matando a fé de muita gente. Mas não é o fim. Não é o fim. Tudo é possível quando
Eu reconhecer que eu errei. Senhor, eu pequei contra ti e somente fiz o mal. Então me perdoa. Aí o pecado é perdoado e a restituição, restauração entra em processo. Agora, o que aconteceu lá atrás, preste bem atenção, quando o Malafaia, quando o Magno Malta saiu fazendo campanha para Lula, primeiro mandato, segundo mandato continuaram fazendo, terceiro mandato dele, que foi a Dilma, que era o Lula, continuaram nas igrejas levando a Dilma. Eles falam isso, e tá aí os vídeos dele, e eles mesmos falam. Mas a gente foi enganado. Eu sei que foi enganado. Agora, enganado 1, 2, 3 vezes, me desculpa. Eu tenho que rever. Eu tenho que rever onde que eu estou. Se eu estou tão envolvido com aquilo, eu estou amando mais a obra que eu estou fazendo do que o Senhor da obra, aí eu tenho que rever esses conceitos. Agora, o que acontece? Tinha crianças, adolescentes e jovens nessa época, que foram entregues nas mãos da esquerda. Essas jovens, crianças, adolescentes se tornaram pastores, líderes, e que hoje estão aí. E talvez, eu fazendo assim números imaginários, 10 milhões de evangélicos votaram no Lula? É possível isso? Se somos 60 milhões? Será que 10% desses evangélicos votaram no Lula? Se votaram, eles foram um fator decisivo, porque se toda a classe evangélica votasse em peso no Bolsonaro, nós teríamos 10 milhões de votos a mais. Gente, é para se pensar com raciocínio e ver, Senhor, nós erramos. Senhor, nós exaltamos mais o homem do que, nós adoramos mais a criatura do que o Criador. Nós nos afastamos de Ti e o mal vem. Então Israel cansou de pecar, o povo de Israel, e o mal vinha. Agora, o que acontece quando eles reconheciam, quando eles voltavam-se para Deus, então Deus transformava a maldição em bênção. Mas enquanto eles continuavam com o coração endurecido, o inimigo prevalecia. Então não é o fim. Nós temos agora um homem que foi eleito. Se ele é bandido, se ele é, eu não sei, lá atrás nós devíamos ter impedido ele de se candidatar, que ele nem podia se candidatar. Mas nós, como direita no Brasil, a gente é muito bobinho. A direita nossa é muito infantil. A direita nossa, a gente vai se virando, o cara põe um peso nas suas costas, você vai e carrega, ele põe mais um, você vai aceitando. É essa a atitude da direita. Em vez da gente logo, não, para um pouco, não aceito. O cara dá um aumento de preços aí, a gente vai lá e, por exemplo, você comia carne todo dia. Aí a carne aumentou muito, você passa a comer 2 vezes por semana. Depois ele aumenta de novo. A gente vai se ajustando ao que o sistema propõe. A gente vai, é um lado egoísta. Não, eu vou me virando, e você vai se autoflagelando, você vai se auto-prejudicando, se autocondenando. Não, pera um pouco, você já está me oprimindo demais. Eu não vou aceitar mais. Não, a gente vai lá dar um jeitinho e vai, e assim, não, de boa, peraí. Agora, aconteceu. Nós temos um presidente que vai assumir. Até lá, eu estou dizendo o seguinte, como homem eu estou falando. Espiritualmente, o que Deus tem, né? Nós tivemos um Tancredo que achou que ia assumir a presidência do Brasil. E, infelizmente, alguma coisa aconteceu e ele não subiu a rampa. Ele ganhou, mas não levou. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que tudo é possível acontecer. E pode ser, eu tenho dito, o Lula vai ser uma grande bênção para a igreja evangélica. Há muito tempo que eu vejo isso. O dinheiro que é arrecadado, tem um cara que, acabei de receber o vídeo dele aqui, ele fala que quer que taxe as igrejas de impostos. Porque é tanta grana que a igreja, qualquer igreja que você monta aí, ninguém presta conta com ninguém. É fácil demais montar uma igreja evangélica e fazer coisas com o dinheiro que eu vejo gente assim, monta a igreja evangélica, aí começa, aí vai pra rádio, vai pra televisão, blá, blá, blá. Parece assim que não tem um destino próprio. Eu já em Osasco, na minha cidade de São Paulo, aí, eu cheguei ao prefeito e falei assim, olha, eu sou de acordo que devia, o cara quer abrir uma igreja evangélica. Tá, ele vai abrir uma igreja evangélica, agora ele tem que ter um projeto, um plano. O que ele vai fazer? Porque uma coisa assim, eu vou arrecadar dinheiro com facilidade. São milhões e milhões de reais que estão sendo arrecadados, isso tem que tirado. E o que está sendo feito com isso? Estamos fazendo a obra. Agora, obra de quem?
A obra da instituição que foi colocada? Ou é a obra de Deus? Eu tenho que questionar. Bom, então, eu dizia, acho que cada igreja tinha que ter um projeto e falar assim, olha, você vai atingir quantas pessoas? Eu vou atingir, vamos gradual, eu vou ter 100 pessoas. Para cada 100 pessoas, você vai precisar ter 10 pessoas que você esteja cuidando, num orfanato, num asilo, numa casa de recuperação. Ser lei, eu tenho que apresentar, não, tá aqui, eu cuido de 10 pessoas, eu vou montar um asilo de 10 pessoas, vou alugar uma casa e vou ter 10 pessoas que eu vou cuidar. E assim, indo, porque tá muito fácil, não se tem controle nenhum, a pessoa mesmo não tem um controle financeiro no seu pastor, o líder lá, que manda e desmanda. O dinheiro é arrecadado e a direção dele depois fica ao léu. Se o cara resolver comprar uma fazenda, se o cara resolver aplicar em televisão, às vezes eu pergunto, Deus mandou ele comprar a televisão ou foi a alma dele? Temos que avaliar essas coisas. E agora o que esses caras vão começar a propor? O Lula vai ser uma grande bênção para a igreja evangélica. Por quê? Porque ele vai começar a colocar nos eixos. Tá muito fácil. A perseguição fez a igreja acontecer. O próprio Macedo, quando foi preso em São Paulo, a igreja dele era pequena. Mas quando prenderam ele lá na cidade de São Paulo, no Ceasa, na seccional lá do Ceasa, da Zona Oeste, a igreja dele começou a orar e o Macedo ficou 30 dias preso e saiu. E fez e faz o que ele faz hoje, que você sabe. Televisão, igrejas para todo lado. Não posso questionar que ele cresceu quando ele foi perseguido. A igreja de Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, ela cresceu quando ela foi perseguida. Ela deu muitos frutos. Ela foi corrigida. E assim, para a nação, o governo é uma coisa do Lula. Agora, para a igreja, eu não tenho dúvida. Porque o medo da religião evangélica, porque ele vai regulamentar. Ele vai, volto a dizer, humanamente falando, as coisas acontecem segundo o poder de Deus. Belsazar, lá em Daniel, achava que estava feliz da vida, que a vida dele era aquela mesma. Ele foi colocado na balança e achado em falta. Então todo governo, eu e você, sempre somos colocados na balança. E que Deus nos ajude, quando formos colocados na balança, estejamos de acordo com o que Deus pensa. Então se prepare para subir na balança de Deus, pela graça e misericórdia, já lavado pelo sangue de Jesus. Aí sim, você vai ouvir e vai ser pesado e achar-se fiel. Portanto, hoje, vamos assumir. Temos legitimamente alguém eleito. Não podemos discutir contra isso. Se a urna é ou não, o que podíamos fazer era não aceitar lá. Agora, aceitamos o jogo, corremos o risco. Eu esperava que o Bolsonaro ganhava, lógico que esperava. Eu orei para isso, lógico, como você. Mas nós corremos um risco, nós aceitamos o jogo do inimigo. O inimigo fez uma proposta, que é aquela tentação, não, vem cá, se você fizer isso, eu te dou isso, né? E aí, pô, beleza, tá bom, vamos lá, meu, vamos correr, vamos lá, não tem jeito, vamos fazer. Entramos nas regras do jogo do inimigo. O inimigo trabalha bem, que é o campo horizontal. Se você buscar combater o diabo no campo horizontal, você vai ter problemas com ele. Dizem que a águia, né, não disputa com a cobra na terra, mas ela disputa com a cobra no ar. Ela pega e vai e voa, porque se ela ficar na terra, a cobra tem mais agilidade. No ar, a cobra não tem onde se amparar, se escorar. Então nós aceitamos e estamos lutando, preste bem atenção nisso, na vertical. Vou lá, vamos fazer, vamos orar, vamos jejuar. Na vertical, se você não tiver a revelação de Deus, o diabo prevalece. O diabo só teme e treme quando você tem a revelação de Deus. Se você ler a Bíblia, o diabo fica preocupado. Então ele já não quer nem que você lê, porque após você ler, você entra num segundo estágio. Se você ler a possibilidade, o Espírito Santo vai te revelar. Jesus fala isso, as portas do inferno não prevalecerão quando houver revelação. Mateus 16, 18. O povo pergunta, Jesus, o que dizem as pessoas serem eu? Ele fala, estão dizendo que o Senhor é Jesus, é um bom homem, é João Batista, Elias, um dos profetas que ressuscitou.
Eles deram a revelação, eles deram a informação na horizontal. Jesus era bom. Mas ele pergunta para Pedro, e vocês? E Pedro responde, tu és o Cristo, ó, vertical. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, não foi a parte horizontal que você está atuando. O diabo tem poder na parte horizontal. O diabo tem poder na nossa alma. Ele convence a nossa alma a desobedecer, a quebrar regras, a quebrar leis, a desejar, a ficar desesperado. Ele convence isso. Na alma, Satanás atua. No espírito, não. E agora, ele vai e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou. O segredo do diabo não prevalecer é a revelação. O diabo, não, ele sabe o que pode acontecer, mas ele não tem a revelação que eu e você temos. E o que nós estamos jogando com as mesmas armas? Andando, deixamos o inimigo escolher o campo, escolher as armas, escolher as datas, e fomos lá. Então, se o inimigo escolheu as armas, escolheu o campo, escolheu os métodos, e nós somos na confiança, não, vamos lá que a gente vai ganhar. Podíamos ter ganhado, mas corremos um grande risco e perdemos. Agora, aprender com o erro, confiando no Senhor. O Lula e qualquer governo, eu não estou debaixo do governo humano. Eu estou vivendo aqui, mas não sou daqui. Jesus Cristo continua sendo o meu Senhor e meu Salvador. E sob qual governo, qual situação, ele não vai mudar. E eu não vou mudar. Mas lógico que espero tempos difíceis, sim. Esperamos agora, se humilhar. Segundo a Crônica 7,14, tem que sair da revelação da alma. Ele tem que ir para o espírito, na vertical. Davi, quando se viu cercado no Salmo 121, ele acorda de manhã e olha e fala assim, a cidade dele está todinha cercada. Os inimigos estavam lá. Aí ele fala assim, Senhor, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele viu os montes, estavam todos os soldados, tinham cercado a cidade. É a visão horizontal. Tô vendo problema, tô vendo isso, tô vendo aquilo, tô vendo só coisa ruim que eu tô vendo para os próximos anos. Tô vendo o cerco. O inimigo nos cercou, o comunismo nos cercou, o socialismo nos cercou, flertou com a gente, nós fomos levando e agora ele assume. Aí Davi fala o quê? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Ele vai para a parte vertical. Na vertical, eu vou ver Deus agindo. Eu vou ter a visão e o entendimento. Ah, sim. Mas na parte vertical, eu começo pelos pés. Humilhação, rendição. Meus cachorrinhos estão aqui. Quando eu chego perto delas, elas abrem a patinha. O que elas estão dizendo? Deita no chão e levanta a patinha. Estou rendida. Estou entregue. A relação com a cruz é essa, ó, horizontal e vertical. Nós estamos só na vertical. O Senhor abençoa, o Senhor me dá, o Senhor elege o Bolsonaro, o Senhor faz aquilo. Na horizontal. Esqueci da vertical. As duas coisas caminham juntas. É a mesma coisa que você comprasse um carro e o carro chegasse, aí o cara chegasse para você e ligar, ó, o seu carro chegou aqui novinho, lindo, você precisa de ver. Mas faz o seguinte, não sai com ele não, cara, tá tão bonito aqui, deixa ele na loja aqui. Porque se você sair, você pode bater, pode ouvir alguém arranhar, vai chover, vai queimar a pintura. Deixa ele aqui na loja. Você aceitaria isso? Não, eu comprei o carro. Mas você vai correr o risco? Paciência, mas eu vou correr. Então a sua relação com o carro vai ser completa. Eu comprei e eu vou. Diz o ditado, né? Quem casa quer dormir com a noiva. Quem compra alguma coisa quer ter ela. Agora, se eu é incompleto, se eu me relacionar com Cristo só na horizontal, eu estou incompleto. Ele vai me abençoar, ele vai suprir, ele vai. Agora ele espera que a gente esteja na plenitude, espírito, alma e corpo. E assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que o Senhor nos fortaleça e que, se houver reconhecimento do nosso perdão, o pedido do perdão, reconhecer, não ficar se explicando, se justificando, não tem mais perdão de pecado, tem explicação por que eu pequei. Deixa eu te explicar por que eu pequei, tá? Olha, você apareceu nua na minha frente, ou apareceu escandalosamente, foi o que Davi viu, né, lá com Batseba. Olha, você largou a carteira aqui, eu estava precisando de dinheiro, então estou me explicando. Olha, foi o que Adão fez. Adão nunca pediu perdão a Deus. O problema de Adão
foi ele se tornar Eva e Adão. Entendeu? Era para ser só Adão e Eva. Depois ele virou para Eva e Adão. Aí acabou. Adão nunca pediu perdão para o pecado que ele cometeu. Se ele tivesse pedido perdão, teria sido diferente. Como ele não pediu, Deus entrou com a misericórdia, diferente de eu reconhecer. Quando eu reconheço, o filho pródigo pecou, fez de tudo contra o pai dele, Lucas 15. Quando ele voltou, ele pediu perdão. E o pai fez o quê? Deu o maior sermão nele, deu o maior sabão? Não, foi fazer festa. Não quis saber de explicação. Agora, quando eu não peço perdão, então eu fico assim me explicando. Adão fez o quê? Começou a correr, se esconder. E não foi um dia, uma hora. Foram vários anos que Adão foi se afastando de Deus. E quando Deus encurralou ele mesmo, que é assim que Deus faz, não é isso? Deus às vezes mostra coisa errada pra gente, a gente vai levando, não, amanhã eu me conserto. Aí vai passando até que depois piora. Aí a gente se sente encurralado. Aí Deus chegou, encurralou Adão, falou, cara, por que você tá fugindo de mim? Não, porque ele foi se explicar. A mulher que o Senhor me deu, primeiro ele já quis terceirizar a culpa dele, terceirizar o pecado, é isso que a gente está fazendo. A igreja evangélica está terceirizando. Não, mas o cara me xingou, eu também xinguei ele. Não, mas o cara me roubou, eu também vou roubar. O cara agiu desonestamente comigo, eu também vou fazer a mesma coisa. Então, Adão, Deus perguntou, Adão, cadê você? Eu falei, tô aqui meio escondidinho, tô meio deprimido. Mas por quê? O que aconteceu? Sabe o que é? Lembra aquela mulher que o Senhor me deu? Sim, lembro. Você não gostou dela? Nossa, tá maravilhoso. Mas sabe o que aconteceu? Ela. Ou seja, eu vou terceirizar a culpa. Eu vou me explicar. E Adão fez o quê? Quando ele viu que ele estava nu, ele deu um jeitinho brasileiro. Ele foi lá e catou umas folhas. Satanás falou assim, vem cá. Você pode ver que Satanás atua muito na moda, não é isso? Já viu como na moda está ligado muito à prostituição, a masculina, feminina? Você percebe que moda está envolvido muito nessa área. Então Adão foi o primeiro estilista. Ele quis resolver o problema dele na vertical. Vou colher umas folhas aqui e vou fazer uma roupa para mim. Vou fazer um tapa-sexo. Isso resolvia? Não. Porque ele não conseguia chegar diante de Deus com o tapa-sexo que ele inventou. Com a roupa que ele inventou. Aí Deus falou assim, você está se explicando, você está se justificando e eu estou esperando há muito tempo você reconhecer, Pai, contra ti eu pequei, contra ti eu fiz o mal. Não é o meu pai, não é minha mãe, não foi por causa dele. Alguém pode até ter contribuído, mas quem pecou fui eu. Alguém pode até ter me ensinado errado, alguém pode até ter me induzido, mas quem pecou fui eu. Então eu tenho essa responsabilidade. Deus ficou esperando Adão, ó, muitos e muitos anos. E quando ele teve a oportunidade de falar, Senhor, me perdoa, ele foi se explicar. Ele foi se justificar. Ele foi terceirizar a culpa dele. Mas se nós... E aí Deus entrou com misericórdia. Eu não quero misericórdia. Eu quero a graça de Deus. Misericórdia, né? Exatamente é isso aí que acontece. Eu estou fazendo errado, tudo atravessado. E só a misericórdia de Deus. Porque eu que não quero a graça. Eu tô fugindo de Deus, então Deus entra com misericórdia. Por quê? Porque eu estou fugindo. Não fuja. O único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado, reconhecido e confessado. Ah, mas o pastor da minha igreja também, o outro que não é... E a minha parte, Senhor? Quero saber de mim. Para encerrar, quando Jesus, na Santa Ceia, trouxe uma revelação, primeiro ele trouxe Judas para caminhar com ele 3 anos e meio. Ele sabia quem era Judas, ele sabia das deficiências de Judas. Ele sabia que ele era ganancioso, sujeito a traidor e gostava de dinheiro. Não tem nada de errado você gostar de dinheiro. O problema é você fazer o dinheiro o seu Deus. Aí Jesus caminha com ele, vai dando dicas, vai dando oportunidade, que Deus nunca vem com o porrete na nossa cabeça, né? Quem vem é Satanás. Quem mata, rouba e destrói é Satanás. Deus dá vida e vida em abundância, isso é fato. Aí ele falou, um de vós vai me trair. E Pedro faz o quê? Amo essas passagens, esse entendimento que Deus me dá. Ele diz o seguinte, Pedro olha e fala assim, Senhor, o Senhor está dizendo que um de nós aqui vai te trair? Porventura sou eu? Eu fiz uma vez na igreja, eu botei 12 pessoas, eu tinha lá umas 4.000 pessoas nesse culto,
E eu botei 12 pessoas e falei assim, escuta, eu quero que nós somos 12 aqui. Um de nós é o traidor. Eu gostaria assim que a gente fizesse um teatro. Que você apontasse quem você acha que é o Judas no nosso meio. E eram pessoas amigas e todo mundo foi, né? E aí o que acontece? Ele vai e todo mundo apresentou alguém. Eu acho que o fulano. Eu acho que o fulano que é o traidor no nosso meio. Eu acho que o fulano... E foi legal, brincamos. Aí eu disse, olha, ninguém, todo mundo tirou 0 aqui. Todo mundo errou. Porque ninguém falou assim, sou eu. Ninguém apontou para ele. Falou assim, não, ô Weber, sou eu o traidor. Uau! Foi isso que Pedro fez. Falou, senhor, porventura sou eu? Deixa eu perguntar. Sou eu que estou errando? Eu sei que o Judas está aí meio, mas senhor, ele não falou, não, é Judas mesmo, ele que é mal, ele é mala. Ele falou, porventura sou eu, senhor? Se sou eu, me ajuda a não caminhar e pecar mais contra ti. E assim, é tempo de nós reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, para que Deus venha e restaure a nossa nação. Não está perdido e não se entregue, dizendo, não, o Brasil agora já era, já entregou na mão do comunismo. Entregou. Mas Israel teve reverses, quando reconheceu, teve vitórias. E Deus mudou a nação. Que assim seja com o nosso país, assim seja com você, em nome de Jesus. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro. Muita gente me chamando aqui, eu estou no telefone gravando um vídeo de 4, 5 ligações, mas agora eu encerro aqui e sigo o meu trabalho. Beijo no teu coração.